Então vamos lá. 49 anos, cursando com dor nas mãos e dedos de longa data. Ao exame tem eczema malar, ou seja, fica vermelhinho aqui, ó. Eu tenho isso, sabia? Mas eu não tenho artrite psoriática, não. Acho que tem outras coisas que dão isso também. Eczema malar, fica vermelhinho aqui. Eczema malar, eczema olecraniano, que é o eczema, fica vermelhinho no cotovelo. Esse eu não tenho, não. Junto à linha de implantação capilar. Então, junto à linha de implantação capilar também. Além de unhas em estado precário. Esse da linha de implantação capilar eu também tenho. Só faltou o olecraniano, né? Dá para começar até a ficar preocupado. Além de unhas em estado precário, onicólise, né? Você tem aquelas unhas acabadinhas, é a tal da onicólise. E a gente vê essa radiografia aqui que simplesmente tá muito deformada. Cadê os ossos do carpo desse paciente? Praticamente a gente não vê. Desse lado aqui, ó, a gente ainda vê um pouquinho, mas olha como está completamente deformado. Olha como você tem um afilamento aqui, ó, da una distal. Olha como você tem um afilamento aqui, ó, da falange, do terço distal da falange proximal do primeiro quilo. Olha aqui mais uma vez. E aí parece que as articulações que estão junto com esses ossos apiculados é como se elas fizessem um copinho. Faz um copinho aqui, ó. Como se fosse um guarda-chuva, tá vendo? Ó, um copinho aqui. E isso tem nome, tá? Isso aqui, essa ponta de osso com esse copinho aqui, ó, é chamado de deformidade em lápis no copo. Lápis no copo. A ponta do osso é ponta de lápis e o conjunto é lápis no copo, tá? Olha só aqui também. Isso é típico da artrite psoriática. Tá? Então a artrite psoriática faz bastante erosão marginal também, mas é tão intensa que acaba gerando essas deformidades em lápis no copo. Então a artrite psoriática é uma oligoartrite soronegativa assimétrica na maioria dos casos, ou seja, pega poucos grupamentos articulares e não pega o mesmo grupamento dos dois lados sempre, tá? Tende a não pegar. O paciente típico vai ser um adulto de meia idade, por volta ali dos 50 anos, sem predileção por sexo, então pode ou não ser mulher, osteoartrite e reumatoide preferiam mulher, que geralmente vai ser precedida por alterações cutâneas ou ungueais. Então, o paciente quando tem alteração articular, geralmente ele já deu a dica para você no exame dermatológico. Fisiopatologia também são fatores genéticos, tá? HLA-B27, que são as soroartropatias, as artropatias soronegativas e ambientais, que vão gerar uma coisa interessante que a gente não tinha visto até agora, que é a proliferação óssea junto com a erosão. Então, ao mesmo tempo que você erode muito osso, você prolifera muito osso. E aí acaba gerando esse aspecto de, por exemplo, lápis no copo. Então, mais uma vez aqui o esquema da articulação normal. Só que aqui agora a gente vai ter uma entesite. Ou seja, o complexo cápsulo ligamentar, que é onde os tendões vão se inserir, ele vai estar inflamado. É quando ele inflama, o que vai levar? Vai levar a erosão, que vai ser uma erosão também fora da área de cartilagem, mas não é uma erosão imediatamente marginal, é uma erosão periarticular. É como se fizesse uma erosão mais robusta periarticular aqui, ó, tá? Então, uma erosão no ponto de inserção, é uma erosão na íntese. Fator de risco, obesidade, mais uma vez. Veja que a obesidade foi fator de risco tanto para artrite, osteoartrite, quanto para reumatoide, quanto para psoriática até agora. Resistência insulínica e diabetes tipo 2 e hipertensão, dislipidemia. Então, oligoartrite assimétrica, geralmente acompanhada de outras manifestações sistêmicas, uveíte, conjuntivite, doença inflamatória intestinal,
Pode ter no coração lá bloqueio de ramo, prostatite, uretrite, balanite, cervicite e até vaginite. Bom, mas a artrite psoriática ela é uma grande mimetizadora das outras artrites, então ela imita todo mundo. Então ela tem várias formas e algumas dessas formas são muito semelhantes à apresentação, por exemplo, da osteoartrite, da artrite reumatoide. Então a artrite psoriática ela gosta mais de ser uma oligoartrite assimétrica, é verdade, mas ela pode se apresentar como uma poliartrite simétrica, fazendo diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, pode se apresentar como uma mônigo ou oligoartrite assimétrica, fazendo diferencial com gota e fazendo diferencial também com artrite séptica, que é o principal diferencial da gota. Pode se apresentar como espondilite, que é artrite envolvendo exclusivamente a coluna, fazendo diagnóstico diferencial com espondilite anquilosante. E também pode fazer artrite das interfalanginas distais das mãos e pés. E aí o diagnóstico diferencial principal vai ser a osteoartrite, que é quem mais gosta de interfalangiana distal. Mas quando ela faz a sua forma mutilante, que é essa que faz lápis no copo, que deforma muito, que erode muito o osso, que às vezes faz o dedo em telescópio, que é quando você tem uma telescopagem do dedo, é como se o dedo ele entrasse assim, tá? E se você puxar o dedo do paciente, o dedo vem. É um negócio de louco, assim, deforma demais. Quando ela faz essa forma mutilante, fica muito difícil o diagnóstico diferencial. E aí o diagnóstico acaba ficando bem mais fácil. Bom, vamos lá, como é que a gente faz o diagnóstico? Inicialmente é radiografia mesmo, pede o raio-x da mão, do pé, da coluna, mas o melhor exame é a ressonância magnética. O que a gente pode encontrar? Assim como as artrites inflamatórias no geral, o que acontece primeiro é a inflamação de partes moles. Então você tem um aumento, um edema regional. Então olha, dedinho em salsicha, o dedo gordinho, olha a diferença do tamanho desse dedo para esse daqui, para esse daqui, para esse daqui. E veja que não é só que ele está mais volumoso, mas ele também está mais branco, mais cinza claro, mais denso, tá? Isso é edema de partes moles, tá? Então isso é dedo em salsicha. Tá ali marcado para vocês. Beleza? Então, ó, o que vai acontecer na artrite psoriática? O sinal clássico do lápis no copo lá, o que eu vou ter? Tá aqui a cartilagem, tá aqui o osso subcondral. A gente vai ter uma erosão marginal periarticular, formou a ponta do lápis, como vocês estão vendo aqui. E essa região aqui que sobrou, ela vai proliferando e acaba fazendo o copo, tá? Então aqui, ó, o lápis, a ponta do lápis, e o que sobrou ali acaba sendo o copo. Ó, ponta do lápis e o copo aqui em cima, ponta do lápis. Esse copinho não ficou tão copinho, mas veja como tem uma espiculação lateral que é a proliferação óssea, o osteófito. Mais uma vez aqui, 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 olha o tanto. Aqui já é meio que o contrário, né? Mas aqui, 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 olha como tá bonito esse aqui. Olha o copão aqui. Então, é bem característica da artrite psoriática. Olha só. Imagem bem marcante. Aqui, o que a gente tem? A gente tem proliferação óssea fazendo um osteófitozinho aqui, tá? Então, mesmo que você tenha bastante erosão, você tem também proliferação óssea. Erosão com proliferação óssea, lembra muito a osteoartrite erosiva, tá? Então, ó, aqui tá bem parecido com a osteoartrite erosiva. Proliferação óssea aqui marginal. O que é isso aqui? É local de êntese, né? Aqui que se insere ligamento. Então, olha só.
bem onde se insere o ligamento. São erosões marginais nas ínteses. Isso aqui eventualmente até recebe o nome de erosões em orelha de rato. As erosõezinhas mais discretas. Olha lá. Pegando aqui, ó, bem a margenzinha. O pessoal chama de erosão em orelha de rato. Como se tivesse a orelhinha do ratinho aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Então, você pode ter uma forma bem discreta da patologia ou uma forma mais avançada e mutilante. A artrite psoriásica adora fazer luxação e subluxação também, assim como a artrite reumatoide. Ela faz muita anquilose óssea, senão ela fusiona muito o osso, tá? Ela fusiona muito o osso. Pode acontecer na artrite reumatoide, mas é uma marca mais forte da espondilite, da artrite psoriática. Faz acrosteólise, que é essa ponta, né, do tufo da falange sendo erodida. Então você erode o tufo aqui da falange, o finalzinho, a parte mais distal, e aí você acaba erodindo não só o osso, mas o próprio dedo acaba sendo destruído, tá? Então perceba aqui, ó, aqui a extremidade distal da unha também foi embora. Esse dedo aqui foi carcomido, tá? Acrosteólise. Pode fazer calcificações, mas quando você vir calcificações desse jeito aqui, você tem que pensar em esclerodermia, tá? Então, a esclerodermia, ela é uma doença que também faz acrosteólise. Olha só, carcomidinho aqui o tufo distal, mas essas calcificações mais grosseiras, elas são mais marcantes da esclerodermia, ok? Isso aqui é achado de provas. Cair isso aqui na prova é diagnóstico. Calcificações e acrosteólise, tem que pensar em esclerodermia, tá? A acrosteólise pura, a artrite psoriásica também pode fazer. E o dedo em telescópio é isso aqui, ó, gente. Esse osso ele vai sendo tão erodido que o dedo ele vai encolhendo para dentro dele mesmo. Se puxar aí ele vem, se puxar ele estica, tá? Então isso que é dedo em telescópio. Olha aqui mais uma vez. Esse dedo aqui, ó, se puxar ele vai, tá? Ele tá telescopado aqui. Como é o telescópio? Você vai juntando, né, as pecinhas e abre. Falange em marfim, que é essa falange com aumento da densidade, ó, só ela branquinha, as demais não. E a sacroileite assimétrica. Então, a espondilite anquilosante, que a gente vai ver numa próxima aula, ela faz uma sacroileite simétrica. Então, ela fusiona, ela inflama e fusiona as duas sacroiliacas ao mesmo tempo. Aqui na psoriática não, apesar dela poder simular espondilite fazendo sacroileite, ela vai ser assimétrica. Ou seja, uma está inflamada e a outra não, ou uma está com grau muito discreto e a outra bem mais avançado. Beleza? E nem sempre, inclusive, respeitando a regra que a espondilite anquilosante respeita de fazer sacroileite primeiro e depois fazer espondilite. Às vezes ela faz primeiro espondilite. Beleza? Então olha só. Sacroileite de um lado só, olha como está mais esclerótico e irregular a articulação aqui. Aqui está preservado. Esclerótico, margens irregulares, aqui está preservado. Ressonância. T1. Osso inflamado no T1 fica preto. Então, ó, margem da sacroiliaca aqui, pretinha. Olha o outro lado para você ver como está normal. No T2, osso inflamado fica branco. Então, olha o lado normal e o lado inflamado no T2, tá? Então, é isso aqui. Então, ó, psoriática prefere interfalangiana, enquanto a artrite reumatoide prefere metacarpofalangiana, beleza? Então, pega distal psoriática, pega proximal. A artrite reumatoide tende a pegar proximal e metacarpofalangiana, não pega distal. Então, isso ajuda a diferenciar.
A psoriática tende a ser oligoassimétrica, enquanto a artrite reumatoide vai ser polissimétrica. Lembra, tem várias formas de apresentação, pode ser também polissimétrica, mas ela mais frequentemente é oligoassimétrica. Psoriática não faz osteoporose, ou seja, ela não reduz a densidade óssea. A artrite reumatoide faz aquela osteopenia periarticular. A osteoartrite erosiva faz o sinal da gaivota, enquanto a psoriática faz mais erosão marginal, né? Erosão em orelha de rato. Mas lembra, pode fazer também a erosão mais central ali, que fica muito difícil de diferenciar da osteoartrite. Mas a clássica é a erosão marginal em orelha de rato e deformidade de lápis no copo, né? A artrite reativa tende a envolver mais os pés que as mãos, e a psoriática não vai ter essa predileção. Aqui são só alguns dos macetes para ajudar a fazer o diagnóstico diferencial com as demais artrites. Beleza?